Olá, estamos no ar, no Rondônia ao Vivo, é nossa estreia hoje, Dejanira Verrote. Eu quero agradecer, antes de começar esse primeiro programa, quero agradecer a equipe do Rondônia ao Vivo, que me acolheu em Porto Velho e me deu essa oportunidade de exercer o meu trabalho de jornalista aqui na capital do estado de Rondônia. Paulo Andreoli, meu abraço, Ivan Frazão, meu abraço, e o nosso amigo, o cara foi meu professor, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, Solano Ferreira. O Ivan Frazão, ele deu uma matéria na faculdade quando eu fazia jornalismo lá em Vilhena. Ivan Frazão foi meu professor e o Solano Ferreira foi meu professor de pós-graduação e assessoria de comunicação. Então, é uma honra para mim estrear no Rondônia ao Vivo. Sejam todos muito bem-vindos, você que está acessando agora, você que está assistindo esse vídeo depois, quando não é mais ao vivo, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. E hoje o nosso convidado nessa estreia é o Jabá Moreira. Ele foi vereador em Cacoal por 2 mandatos e ele é um político muito ativo em Rondônia. Ele está no centro de todos, ou melhor, ele participa de todos os debates políticos do estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo, Jabá Moreira. Muito obrigado pelo convite. Eu que um dia sonhava em dar uma entrevista no Rondônia ao Vivo, ser hoje aqui através do seu programa, numa estreia, né? Que responsabilidade, um bate-papo política com café, que é 2 coisas que eu gosto. E eu sempre admirei muito seu trabalho também, como jornalista, como assessoria política. E agradeço demais a consideração, o respeito aí, com essa responsabilidade de estar aqui hoje inaugurando o seu podcast, né? A gente se conhece há um bocado de tempo, né, Jabá? Sim. Lá em Cacoal, você foi vereador, sempre combativo, sempre atuante, né? Foi candidato a deputado em 2020. 22 candidato a deputado, e agora, em 2024, foi candidato a vereador também. Sim. E agora eu vejo que você está no estado aí, em vários lugares, fazendo vídeos também. E aí, tá gostando de aderir a essa questão das mídias sociais? Sim, é uma nova maneira, né, da gente fazer política, uma nova maneira da gente se comunicar, e aquele que não melhora isso acaba ficando para trás, né? As eleições que eu participei e não tive a vitória, eu digo que é sempre a vontade de Deus que está prevalecendo na minha vida, porque sempre algo melhor aconteceu depois. Eu não ganhei para prefeito de Cacoal, na época o Fúria foi eleito, numa conjuntura que aconteceu lá. Acabei aqui 5 minutos antes para fechar a urna. A gente costuma falar na política que a gente foi traído, né? Passado para trás. Então tinha um candidato lá que acabou me deixando fora da eleição ali, de candidatura de vereador, porque os outros não queriam concorrer comigo, porque era muito forte, com a cadeira já é do Jabá, aquela coisa toda. E acabou enrolando. Como aconteceu, por exemplo, com o ex-deputado Carlos Magno, que na última hora deixaram o Carlos Magno fora porque não cabia ele em nenhuma nominata. Assim foi comigo também. Então, para não ficar fora da política, né, da eleição de 2020, eu saí candidato a prefeito em Cacoal, sozinho. Ainda, graças a Deus, tive 3.222 votos. Né, e onde o Fúria ganhou a eleição, o primeiro mandato. Né, com quantos votos o Fúria? O Fúria ficou com 17 mil. 17 mil. Estava difícil enfrentar o Fúria. O Fúria realmente ele tem uma pegada forte na política. Sim, né? O Fúria era deputado estadual. Na época, eu estava como vereador e fui naquele processo onde eu denunciei a ex-prefeita Glaucione. Então, a Glaucione havia sido presa. Aí, estava na pesquisa, estava Glaucione, Fúria, e eu que ia vir candidato a vereador, que na última hora tive que vir a prefeito aqui embaixo. Então, era Glaucione, Fúria e Jabá. Quando ela foi presa, o Fúria subiu e eu vim para aqui. Só que aí a galera da Glaucione, na jogada, colocou um rapaz chamado Vasque lá, que é ruim de voto pra caramba e péssimo político, mas veio para substituir a Glaucione, que estava presa, né? Então, ele acabou entrando no meio. E as pessoas que votavam na Glaucione por amor, por paixão, por dedicação, sei lá, por qualquer outra coisa, acabou que votou tudo no Vasques. O Fúria teve o voto dele e eu tive os meus votos. E o Fúria ganhou a eleição. E graças a Deus foi o Fúria que ganhou a eleição, né? Já que não foi eu, graças a Deus foi o Fúria e não foi a continuidade da Glaucione, que seria péssima. Tá, então vamos dar uma sequenciazinha falando do Fúria. Eu fiz uma pesquisa em Cacoal
e o Fúria tem 95% de aprovação, o mandato dele, e numa eleição a governador em Cacoal, ele vai fazer também, pelo menos se fosse hoje a eleição, 90% dos votos. Você acha que está de acordo com a sua percepção política lá em Cacoal? Veja bem, a pesquisa? ele está agora no primeiro ano de mandato de prefeito, reeleito. Reeleito com 83%. 84%. 84%. Então esses 84%, agora eu assumi um mandato em janeiro, segundo mandato como prefeito, é natural que agora suba para 90% para governador. Né? Se você perguntar para mim, Jabá, qual é o teu candidato a governador do estado de Rondônia? Se o Fúria for candidato, naturalmente é o meu candidato, da qual não teve até hoje nenhum candidato a governo. Eu não vou votar contra o Fúria dentro de Cacoal. Já votei o Fúria para prefeito nesse mandato agora, eu fui candidato a vereador, inclusive na chapa dele, e votei no Fúria para prefeito. Vou votar para governador se ele for candidato em Cacoal. Não tem como eu votar num candidato fora de casa, porque se eu sou de Cacoal, se eu sou político de Cacoal, vou valorizar um cara de Porto Velho, sendo que eu tenho uma pessoa que está se demonstrando capaz dentro da minha cidade, né? Essa questão de confiança, essa questão de prestação de serviço, ninguém pode falar nada dele. Cacoal já teve algumas visitas de polícia aí, mas nenhuma pegou no Fúria, certo? Foi investigações feitas por aqui, por ali, mas nenhuma atingida diretamente ao prefeito, que tivesse ligação com ele. Foi investigações que eram feitas de coisas, inclusive, que vinham do outro mandato, né? Então, assim, até agora, para mim, ele tem se sobressaído muito bem. A população em si está feliz demais com ele. Eu vejo ele colocando aí a esposa para deputado federal, que inclusive em 2022, ele acabou transferindo aí, fazendo quase 25 mil votos na esposa, para a esposa dele, entendeu? E acabou que isso hoje dá uma credibilidade, né, credencia o Fúria a estar disputando a eleição para governo também. Você está na assessoria do governador atualmente, Jamar? Estou na assessoria do governador, sou assessor da Casa Civil Adjunto, trabalho junto com o Carlos Magno e Elias Rezende. Vem cá, você acha que existe uma possibilidade de compor o governador ao Senado numa chapa onde o Fúria vem ao governo? Eu ouvi esse boato nos bastidores do governo. Existe essa possibilidade de compor? Existe, é provável que isso aconteça. Né? O Fúria é um cara muito aberto para a união, né? Para a junção. O governador nem se fala, né? O governador Marco Rocha é uma pessoa muito boa de se mexer, um cara muito humilde, simples, verdadeiro. Né? A gente tem visto isso aí ao longo do tempo. Pra você ter ideia, eu não votei, eu não fui Marco Rocha no primeiro mandato, 2018. 2019 eu não fui Marco Rocha. 2019, quando foi pro segundo turno, um amigo nosso lá de Cacoal, um abraço, queridão, não sei se você conhece, lá do hotel... Sim, o queridão. BR-364. Sim. E aí foi pro segundo turno contra o Expedito. O queridão me chamou. Eu era vereador. Ô, Jabá, vamos com o Marco Rocha, tal, agora no segundo turno. Cara, as pesquisas mostram o Marco Rocha na frente, vai dar o Marco Rocha, tal. Eu falei, queridão, você sabe que eu não estou trocar de roupa no meio de serviço. Então eu vim até aqui com o Expedito Júnior, eu vou até o final com o Expedito Júnior. Se o governador Marco Rocha ganhar, boa sorte para ele, boa sorte para Rondônia, que ele seja um bom governo e tal, mas eu estou no grupo do Júnior, eu vou até o final com o Expedito Júnior. Um abraço também pro Expedito Júnior. O Expedito Júnior é um cara apaixonante. Sim. É um dos políticos mais acessíveis de Rondônia. Quando eu quero falar com o Expedito, eu mando uma mensagem, ele me responde. Se eu ligar, ele me atende. Se ele não puder me atender, ele me retorna. Então é um cara impressionante. Aí o que aconteceu? No decorrer da situação, comecei uma reunião que eu estive com o governador, acabou sentando, conversamos, atendendo algumas demandas de Cacoal e passamos a caminhar junto. Então eu estou com o governador desde 2019 caminhando junto, não me arrependo disso. Agora nessa eleição nós fomos por pega mesmo, ganhamos a eleição aí na raça, na goela e na canela praticamente, porque foi contra um rio de dinheiro aí que um senador aí tinha para gastar, porque né, um cara que é pitbull, ele tem muito dinheiro. E a gente trabalhando conseguimos ganhar a eleição, porque Deus, lógico, quer o melhor para Rondônia. E você é um guerreiro, Jabá. Você é um cara que quando veste a camisa, você vai para cima. Ela rasga no lombo. Eu estou vendo você fazer uns vídeos defendendo a saúde e tal, mas nós vamos entrar nesse assunto já, mas eu quero comentar outra questão. Você falou em ser acessível e tal. Você sabe que o Marcos Rocha, ele é um governador, não é muito populista, digamos. Ele não é um cara acessível.
ele é difícil de acessar. Por exemplo, essa é a queixa dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, das lideranças. Porém, ele é bem avaliado como governador. Ele está bem avaliado. A que você atribui isso? Eu atribuo isso a todo o trabalho com responsabilidade que o governador Coronel Marco Rocha faz no estado de Rondônia. Ele é um governador de entrega. Ele é um governador de pouco tapa nas costas, de pouco sorrisinho, mas é um governador que se compromete e entrega. A questão do vereador e até mesmo dos prefeitos, que independente de ter votado no Marco Rocha, ou ter apoiado o Marco Rocha na reeleição, ou no primeiro turno ou no segundo turno, o governador vai lá e entrega. Se você observar, e você, eu tenho certeza que observou isso, porque você é um homem de pesquisa, trabalha com isso, quantos prefeitos foram reeleitos em Rondônia nesse ano? Quantos por cento dos prefeitos foram reeleitos? Né, que veio para reeleição, igual o Fúria, igual o menino de São Felipe, o Talento, igual o menino de Rolim de Moura, né, que é o Aldo, o Jurandir de Santa Luzia, o Mina de Ministro Andreasa, Espigão do Oeste, o Jefferson. Quantos prefeitos foram reeleitos? A maioria. Por quê? Porque ali tinha o Tial Poeira, que o governador fez. Porque aliás, o Tial Poeira reelegeu o governador em 2022. Mas isso se estendeu para todos os prefeitos em 2024. Sim, exatamente. Por quê? Porque foi um projeto que começou lá em 2022, bem lembrado, mas é compromisso, com a qual foram feitas 140 ruas do Tial Poeira. Você sabe o que é 140 ruas asfaltadas? Bastante. E quem é que teve esse crédito, esse louro? O Fúria, que andava lá em cima e falava, tá aqui o asfalto, porque foi o prefeito que veio buscar mesmo. Não estou tirando o mérito do Fúria. O Fúria fez o papel dele. Mas se o governador fosse só um governador de tapinha nas costas, de almoçar na tua casa, almoçar na minha, como já tivemos governadores assim no passado, e não entregasse, não tinha esse resultado hoje. Muita gente fala, e daqui a pouco você vai entrar na saúde, a gente vai ter oportunidade de falar isso, mas muita coisa tem sido feita no estado de Rondônia, muito mais precisa ser feito. Ninguém nega isso. Ninguém. O governador Marco Rocha é um cara simples, humilde, eu posso te falar, porque é um coronel, mas é uma humildade que eu tenho hora que eu não entendo, tamanha humildade. Um homem de oração. O governador Marco Rocha todo dia chega no gabinete, coloca o joelho no chão, na hora de ir embora, coloca o joelho no chão. Eu já vi isso umas 3 vezes com meus olhos. Que um dia eu até assustei, eu olhei para trás e ele estava de joelho orando aqui, eu olhei, aí eu falei com a assessora, ela falou, faz isso todo dia. Então você tem um governo, uma autoridade máxima do Estado, que coloca o joelho no chão, não por falsidade, não porque é simplesmente Deus, pátria e família, mas é porque isso ele leva a sério, eu acho que já é um grande passo para uma boa administração. O Marcos Rocha deve vir ao Senado. Se vir é meu candidato. E o vice-governador é o Sérgio Gonçalves, está tentando ensaiar um voo ao governo para, se ele assumir o governo, ele tentar se reeleger. Como que você vê, existe ali, até saiu um perdão entre os dois, reataram e tal, mas você sabe que não é assim que funciona. A hora que o governador renuncia, quem tem a caneta, quem tem o poder é o vice. Como que ele vai lidar com isso? Ele quem? O governador ou o Sérgio Gonçalves? Eu pergunto sobre o governador. Sobre o governador. Porque o Sérgio Gonçalves, eu não vejo o Sérgio Gonçalves aparecer nas pesquisas. Mas você, como assessor do governador, como analista político também, como alguém que está ativamente na política, poderia responder isso. Vou responder tranquilo. Beleza, eu não tenho problema nenhum. Nós viemos para cá foi para participar, ainda mais num programa que inaugurando um podcast, né? Café com política. Café com política. E tem café, tá? Tem café, gente. E deixa eu ver pelo cheiro aqui. É de Cacoal. A propósito, Cacoal ainda tem o título de capital do café? Tem o título e as maiores premiações hoje nacionais de café estão em Cacoal. Café Robusta, agora foi entregue premiação semana passada em Cacoal. Café da Luz, tudo café premiados nacionalmente. Tem muito café Capital bom do café. E premiado. E tem outros municípios se destacando na produção do café. Robusta Amazônia. Sim. Como Nova Brasilândia. Alta Floresta. Alta Floresta. Novo Horizonte. E principalmente
São Miguel do São Guaporé Miguel também. do Guaporé, tá certo. Então. O café ele teve um tempo passado, aí daqui a pouco nós volta lá no Sérgio, não vou achar que eu estou enrolando. Vamos. O café ele teve esse plantio, depois deu uma parada, aí veio a soja, aí veio o boi, né? Depois veio a soja, aí mudou, aí agora tem o café e agora está voltando aqui na região de Vale do Paraíso, por aqui, Nova União, voltando o cacau. Cronal. Verdade. Que está voltando E de novo, muito com muita forte, força. muito Muita forte. Responsabilidade e um trabalho feito do Coronel Marco Rocha, do secretário de Agricultura, meu amigo Luiz Paulo, que foi lá fora vender isso e mostrar que Rondônia é capaz de produzir. Então hoje nós temos café indo para todo lugar do mundo, nós temos soja, nós temos tambaqui que sai de dentro de uma represa aqui em Ariquemes, mas chega nos pratos, nos restaurantes dos Estados Unidos. Né? E nós temos o produtor de tambaqui, do Brasil, da região norte. Do Brasil, inclusive Ariquemes é o maior produtor, não é isso? Hoje Ariquemes, Dejanir, a gente tem lá, tem fazendas de tambaqui, que a gente chama de fazenda, com 500 hectares de água, 500 hectares de represa, com peixe dentro. Bastante. Então assim, alguém tinha que vender Rondônia lá fora. Então olha, eu sou de Rondônia, governador de Rondônia, lá tem esse peixe aqui, vamos participar aí do concurso. Ficou em segundo lugar, cara. Então você chegar hoje em Boston e você tem um prato lá que você vai comer um tambaqui que saiu de Rondônia. Exatamente. Isso nos enche de alegria, essa bandeira aqui brilhando, né, em todo lugar do mundo. Isso aí para mim é o que manda. Mas falando de Sérgio Gonçalves, eu quero te responder essa questão do perdão. Quando eu vou dar um exemplo. Se quebra uma janela, essa janela branca, ou se quebra uma xícara, e tu vai lá com a Superbona e cola, vai colar. Mas o que vai acontecer ali? Vai ficar uma marca. E no caso da janela que pega sol, que pega muita luz, essa marca vai aparecer cada dia mais, né? Você vai ver aquela janelinha e tal, e aquela marca vai ficando amarela, vai ficando mais destacada. Eu penso que está na hora do nosso amigo Sérgio Gonçalves, não tenho nada contra o Sérgio Gonçalves, é um cara que trabalhou muito na secretaria, não foi só um vice de ficar sentado, a gente não pode negar isso, ele é um cara que foi desenvolvimento também do Estado. Inclusive ele trabalhou nessa área da promoção do Estado de Rondônia para fora, inclusive, né? Eu incluo o Sérgio Gonçalves também em todas as vitórias de Rondônia nisso, porque ele fez um bom trabalho na Secretaria de Desenvolvimento. Porém, eu penso que está na hora do Sérgio colocar o pé no chão e calçar a sandália da humildade, o chinelinho havaiana da humildade, e falar assim, não, eu estou governador de Rondônia agora, mas eu tenho que ter respeito e gratidão por quem me colocou aqui. Lealdade também. Lealdade. Então, assim, eu acredito que o Sérgio vai ter essa lealdade, essa gratidão. E vejo ele também com o potencial de ser candidato a governador. Por que não? Né? Tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito um estudo muito grande em cima disso. A condição hoje de ser candidato é bem diferente da qual ele foi com o Marco Rocha, como vice, porque o Marco Rocha já vinha embalado, né? A carreta já estava engatada, já estava na banguela. A primeira eleição do Marco Rocha foi num momento de mudança dentro do Estado e dentro do país, onde elegeu lá o presidente e cá o governador da mesma chapa. Só que hoje isso talvez não vá se repetir dessa forma. Então, eu vejo o Sérgio Gonçalves com a possibilidade de ser candidato, sim. Porém, no meu ponto de vista, seria mais inteligente para ele ser um bom governador agora para frente e dar total apoio ao pré-candidato ou ao candidato na época, senador Marco Rocha, e a quem o Marco Rocha estiver apoiando. Eu acho que deveria ser por aí. Olha só, Jabá. Jabá, porque o Marcos Rocha ele foi eleito, era desconhecido quando foi eleito, ele foi na onda. Porém, ele provou que é capaz. Aí ele conquistou o espaço dele que, inclusive, e construiu o capital político dele naqueles primeiros 4 anos. Tanto que se reelegeu. Inclusive, nesse café com política aqui, bem lembrado do que você falou aí, eu trago a seguinte reflexão. No primeiro mandato, todo mundo dizia que ele era o candidato do Bolsonaro, ok? 2018. Mas no segundo mandato, ele concorreu contra o candidato do Bolsonaro. E o outro candidato que se dizia muito forte, porque era 22 lá, 22 cá, que era um senador, que se perdesse a eleição ia continuar senador como continuou. Porém, entretanto, todavia, o Marco Rocha leva no segundo turno por ter a confiança
dos servidores do estado de Rondônia, por ele ter feito a diferença com esses servidores. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque fez mesmo. E esses servidores devolvem essa confiança, devolvem esse agradecimento, essa gratidão no segundo turno. Não resta dúvida que foi o servidor público que decidiu a eleição no final na segunda eleição do governador. Então não tinha, a polícia recebeu parte da segurança pública, receberam colete, recebeu equipamento, recebeu salário, recebeu tudo. Né? A saúde, professores, né? Condições de trabalho, condições, piso nacional dos professores, que muitos estados não estavam pagando porque eles estavam vindo de uma pandemia, usava como desculpa uma pandemia, e Rondônia se manteve com equilíbrio, com responsabilidade, com pagamento em dia para todos os servidores até hoje, inclusive até o Coronel Marco Rocha, às vezes quando sai o pagamento ele faz até um bannerzinho, um TikTokzinho lá mostrando que o pagamento está na conta, porque ninguém mais ouviu falar em atraso de pagamento. O mês terminou domingo, dia 31, dia 29 estava na conta. Jabá. E isso tem valor, né? Tem valor. Vamos falar de saúde pouquinho. Olha só, eu vi você fazendo uns vídeos no hospital de base e mostrando que não existe gente no corredor mal atendida e tal, mas existe muitas imagens e comentários por aí circulando que o hospital de base continua aquele hospital onde as pessoas ficam nos corredores por falta de atendimento. E tem outra questão. Eu vi um vídeo ontem dos funcionários da saúde fazendo um protesto, inauguraram o euro, era uma pedrona, um pedaço de pedra feito de espuma, sei lá, para dizer que era o euro que o governador prometeu. Fala um pouquinho da questão da saúde no momento. Como está a saúde? E já emenda nisso tudo e comenta sobre Vilhena. Vilhena, o governo reassumiu o hospital, só que o hospital continua terceirizado. É isso? Fala para nós um pouquinho sobre a saúde. É interessante. Tá. Veja bem, a questão do servidor, a questão do hospital de base, não é nem hospital de base, eu acho que você quis falar João Paulo II, né? Você falou hospital de base. Perdão, João Paulo II, exatamente. Corrigindo aqui. Eu estive lá no João Paulo II porque esteve lá um deputado, eu não vou citar o nome, que vai querer pedir direito de resposta. Não, nem bem para você. Então, assim, esteve lá um deputado gravando os vídeos lá dentro, inclusive cheio de má fé, porque usou vídeos antigos, usou vídeos da época da chuva, usou vídeos da época que tinha pacientes no chão. E eu saí de Cacoal porque eu fui desafiado lá em Cacoal, no meu podcast, que eu falava e defendia, falava, mas você não vai lá filmar o João Paulo II, você não tem coragem de ir lá. E graças a Deus, coragem é um negócio que não falta em mim, eu tenho sobrando. Né? E aí eu vim, gravei, não tinha ninguém no chão, tem nos corredores, porque foram feitos como enfermaria, com dignidade, com ar-condicionado, tomando medicamento, alimentação, 6 vezes no dia de alimentação, café da manhã, lanche 9 horas, almoço, lanche às 15 horas, janta e lanche às 20 horas. 6 alimentação. E para o acompanhante, 3, porque a gente chama isso de hotelaria. Tem uma despesa, aquela pessoa no leito e o outro aqui do lado tem despesa dentro do hospital, como se fosse um hotel, que chama-se hotelaria. Então, assim, tem a enfermaria do corredor, como tem também no Euro, em Cacoal, porque, veja bem, nós atendemos hoje aqui na região Amazônia, Bolívia, Mato Grosso, parte de Mato Grosso, parte de Roraima, Acre, vem tudo para dentro de São Paulo, Bolívia, aqui do Guajará para cá. Acredito que quando tiver a ponte vai ser muito mais, porque é mais fácil a travessia. E o interior do estado, Rondônia, mandando pessoas o tempo todo com ambulância. Para cá. As pessoas pedem mais ambulância lá do que hospital. Mas aí eu entro num parênteses contigo. Por que os deputados, em vez de colocar emenda nos hospitais, inclusive investir nos hospitais do interior, acham melhor dar ambulância? Porque a ambulância leva o nome dele para lá e para cá e foi o deputado que trouxe a ambulância. Isso aí é geral. Voltando aqui no João Paulo II. Vamos ser breve, que eu tenho outra pergunta importante. Estou tentando responder, porque tu fez uma pergunta não, tu fez uma palestra. Aí, a questão dos servidores públicos com a pedra, né, eu acho que é um compromisso do governador, vou responder bem mais simples, um compromisso do governador que estava para cumprir esse compromisso comprando um hospital, porém o governador não aceita nada errado e ele estava negociando um hospital por 60 milhões, quando foi no meio-dia, quando foi 18 horas, o hospital estava em 110 milhões, entrou muita areia aí no meio, foi valorizado muita demais. Gente querendo ganhar com isso. E o governador foi até a Assembleia e disse, eu não compro mais, eu não faço negócio mais dessa situação. Mas o governador Marco Rocha tem um compromisso de entregar esse hospital e eu acredito, eu tenho certeza que ele vai entregar, porque ele tem compromisso com a população de Rondônia. Esse é meu ponto de vista. A greve dos servidores, todo período
chegando próximo à eleição, você sabe disso melhor do que eu, porque os 40 anos de experiência que você tem, alguém levanta alguma greve. E pode olhar, pessoas às vezes aparecem. Tem um médico famoso, que inclusive já foi secretário de saúde de Rondônia, ex-secretário de saúde, que hoje está à frente, querendo ali ser o salvador da pátria. Mas quando ele foi secretário, ele quis terceirizar a saúde. Ele foi até Goiás buscar as coisas para terceirizar. Não vou citar o nome também, para não ter que dar direito de resposta, que eu não sei se você quer tomar não. contigo. Então, assim, você observa as ações. E todo mundo recebe em dia. Imagina se fosse aquele pessoal que não recebesse em dia, que não sei o que. Igualmente a deputados, que alguns deputados, tirando 2 ou 3, que estão nessa vibe, nessa onda de querer alugar terreno, contêiner, o cara tem casa em Porto Velho, recebe inclusive auxílio moradia em Porto Velho, se ele tem casa em Porto Velho, R$ 9.000 de auxílio moradia. Aí ele tem mais um escritório alugado, se ele tem um gabinete na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. Então esse cara não precisa de um escritório em Porto Velho, pô. O cara que é do interior precisa, porque o deputado vai receber o pessoal. Alguém lá por exemplo, os deputados de Vilhena, tem que ter um escritório em Vilhena para atender eles. Certo. Né? Então, assim, eu vejo que tem muita coisa que é desregrada, mas quer colocar moral, inclusive andando para cima e para baixo com um ônibus lotado de servidores, de assessores, recebendo diária, não sei para quê. Acho que para distribuir boné e abonador daquele de calor, que inclusive é pago com dinheiro público. Pegasse esse dinheiro e colocasse tudo na saúde, melhorava muita coisa. Vilhena, o governo assumiu, colocou lá 10 UTIs, está trabalhando junto com a prefeitura, continua assim terceirizado. Nós temos hoje no hospital João Paulo II e no hospital de base, deixa aí, pra você ter uma ideia, 92 contratos terceirizados. Certo. Ninguém bateu nisso até hoje. Então, assim, quando falar, vamos terceirizar, olha, anestesista terceirizado, médico anestesista. A comida é terceirizada. Não é servidor público, não. Está lá certo. agora. A limpeza é terceirizada. O negócio da roupa, a lavanderia é terceirizada. Então, o trabalho prestado dentro da saúde pública terceirizado já acontece há muito tempo. Inclusive, quando esse médico presidente do sindicato hoje, que é ex-secretário de saúde, era secretário. Né? Só que na época dele tinha gente debaixo da garagem lá, sendo internado. Não era no chão do João Paulo II, não, era na garagem, debaixo de chuva, que eu lembro que você também fez matéria em cima disso, debaixo de chuva e no sol, lá na garagem. Na garagem do João Paulo II, que era muito pior. Aqui, se acontecer, está pelo menos dentro do hospital. Na época que ele era secretário de saúde, era lá na garagem, jogado. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade, tanto de quem está fazendo as greves, que é o papel de quem está fazendo greve, é presidente do sindicato e tudo mais, como também dos próprios servidores que está dando aí asa e acaba lá na frente essa greve não dando o que eles tanto queriam, mas esses da ponta, esses da frente, vai ter o que eles querem. Bom, falando em terceirização, em 2018, a Eletrobras, que estava gerindo a Ceron, terceirizou a Ceron. De lá para cá, os serviços pioraram, segundo a opinião pública. E foi feita uma pesquisa semana passada para ouvir a opinião pública das pessoas de Porto Velho sobre a Energisa, a empresa que ganhou no leilão, em 2018, a Ceron. E hoje, a Energisa é hoje a empresa, digamos, inimiga pública, porque as pessoas têm muitas reclamações. Eu lembro, na época você era vereador em Cacoal e você foi contra, você debateu, falou muito contra a terceirização da Ceron e que seria ruim. E você estava certo. Você chegou a ler a matéria? Sim, hoje eu li a matéria, é um absurdo, né? Ainda mais essa questão aí de corrupção, né? De pessoas aí religando a energia, com suspeita de gente que está cobrando para religar, toda essa situação. Eu acho que isso é muito complicado. A gente está passando por isso novamente, né? Que já aconteceu no passado. Quanto à privatização, eu lutei muito para que ela não acontecesse. Como vereador, vereador é a voz do povo, eu coloquei banner no meu gabinete, eu fui para a tribuna, eu fui para Brasília. Nós tivemos em Brasília com os servidores da Ceron, estive lá defendendo para que não acontecesse. Depois não adianta fazer audiência pública igual a BR-364, depois que está tudo consumado. Mas nós fizemos antes. Como também depois os próprios deputados fizeram aquela CPI da Energisa, andando inclusive o estado todo, fazendo sessões que já tinha ido também o boi com a corda, mas eles já fizeram. Mas a Energisa realmente ela já está deixando a desejar há muito tempo, desde quando ela começou a existir em Rondônia. Uma falta de respeito, uma grosseria, inclusive hoje você não consegue falar com ninguém. Se botar energia aqui, você sabe falar com o computador, né?
PET 1, a PET 2, a PET 3 e protocolo, e daqui a pouco eu já cheguei a ficar sem energia 56 horas por conta de uma queda de energia na rua. E os caras não recuperaram essa energia. Quantas pessoas hoje no interior, você não faz ideia de quantas pessoas no interior que perdem leite. O cara cuida da vaca, o cara cuida do pasto, é o ganha-pão dele, aí ele vai, tira leite, perde 600 litros de leite, porque acaba a energia e estraga o leite todo. Isso é corriqueiro, principalmente na região ali de Rolim de Moura, por ali, todos os dias acontece isso. E um detalhe, nós somos grandes produtores de energia elétrica. Sim. Exportamos para outros estados, nós estamos ligados na rede nacional de energia, a energia nossa vai para lá e nós pagamos uma das mais caras. 96 centavos o quilowatts e 96 o quilowatts. Olha só, em Santa Catarina está 82 o quilowatts. Santa Catarina não produz energia. Em São Paulo? Tem? Não, eu não tenho. Eu só porque essa energia nossa aqui atravessa tudo lá para São Paulo. Se brincar, São Paulo é mais barato e nós que produzimos da energia paga mais caro, né? Mas o que acontece aqui... Santa Catarina usa energia nossa, não? Não, é tudo energia de fora. Inclusive lá tem a Celesc, a própria Energisa está lá dentro também, e tem várias cooperativas. Santa Catarina tem dezenas de cooperativas de pessoas que compram energia e vendem e fazem toda a manutenção da rede e ampliam rede e tudo mais, porque lá tem concorrência. Então, onde tem concorrência, também tem preço. Mas lá por que lá tem concorrência? Porque lá tem político que defende o Estado. Lá tem político que defende o que é deles. E aí acaba saindo a concorrência. Aqui nós temos energia, nós produzimos energia, mas nós não temos político que defende Rondônia. Nós temos político que aumenta a energia. E eles não defendem nem os consumidores, né? Porque os consumidores não têm a quem recorrer. Eu entrevistei muitos deles, botei minha equipe para entrevistar. As pessoas estão desesperadas, estão se sentindo abandonadas. Ao léu, né? Ao léu, porque eles chegam lá na Energisa, eles até são bem atendidos, que tem uma terceirizada lá com as pessoas educadas que atendem e acabam recebendo uma carga de satisfação, uma carga de satisfação das pessoas em relação ao serviço prestado pela Energisa. Não é apenas o preço da energia, é o serviço mal prestado e a falta de respeito. Um detalhe, a quantidade de quilowatts que aparece nas contas de energia é acima do normal. Jabá, tem casa com uma geladeira, um ventilador ou coisa assim que consome 500, 400, 500 quilowatts mês. Não Isso pode. É um absurdo. Não pode. E aquele valor que eu falei não é o quilowatts, é o watts, né? Watts. 96 aqui 96, 84. E 82 lá em Santa Catarina. 8 centavos menos. E isso, a cada 100 watts, contando com os impostos e tudo, o consumidor de Rondônia gasta R$22 a mais do que Santa Catarina. Deixa eu dar uma sugestão, convida o Juscelino, que é o superintendente da Energisa, para ele tomar um café aqui com política, com você. Está convidado. Porque isso Juscelino, Juscelino. Eu não sei se eu vou conseguir, porque até ser atendido pela Energisa é difícil. Mas não, Juscelino, se você ligar, eu vou te passar o contato dele. Eu vou te passar o contato do Juscelino. É um cara super tranquilo, gente boa, e é o superintendente da Energisa Rondônia. Traga ele aqui. De repente ele vai mostrar para nós aquilo que a gente nunca conseguiu enxergar até hoje. O que a Energisa soma para o estado de Rondônia, qual a diferença que ela faz. Né? Porque todo mundo reclamava da Seron, mas da Seron você podia ligar lá 1h da manhã, tinha uma pessoa no telefone atendendo, e chegava aquela caminhonete velha com escada, e o cara ia lá e ligava, batia uma chave e a rua inteira voltava energia. Exatamente, e sem contar que eles construíam as redes, eles que construíram tudo isso que hoje a Energisa usufrui das redes, a grande maioria foi construída pela Seron, que é a nossa estatal. Quem são os maiores responsáveis para cobrar a Energisa e que não quer bater de frente com a Energisa? Tá aí o segredo. Como vereador eu vi isso. O que a Energisa faz? A Energisa hoje ela agrada os políticos, os grandes. Então ela chega em Cacoal com um projeto de LED e ilumina Cacoal inteiro. Cacoal é bem iluminado. Sim,
Aliás, a maioria dos municípios de Rondônia Mas é uma eles coisa... o que eu estou falando é para todo mundo. Aham. Então, agrada o prefeito, aí o vereador indica 3, 4 ruas lá que já está tendo projeto, mas disse que foi o vereador que indicou no bairro. E esse vereador vai ter o quê? Vai ter o ganho político disso, porque ele que trouxe a iluminação para a rua. Não, isso é uma compensação de obrigação, inclusive da COSIP, que é cobrado muito caro, inclusive, a taxa de iluminação pública. Porque eu não sei se você sabe, se você mora num bairro e só tem uma iluminação pública, só tem um poste nesse bairro, você vai pagar como se fosse a rua toda. Então a iluminação pública, inclusive na zona rural. Você já viu iluminação pública em zona rural? Entra numa linha para ver se tem lâmpada. Tá lá a taxa inclusa. Mas está na conta. R$10, Na R$12. conta de energia. Imagina quanto sítio tem em Rondônia pagando R$12. Quanto dinheiro não vai embora. Aí você chega no vereador e no prefeito para comprar essa briga, ele não compra, porque a cidade está ficando bonita. E os deputados? E quem está levando isso? Não, eu iluminei Cacoal. Cacoal era escura até o ano passado, mas agora Cacoal, Santa Luzia, Rolim de Moura, Primavera e não sei o quê. Então, quer dizer, o prefeito, ele não quer bater de frente com a Energisa, né? Não é o caso de Cacoal, tá? Porque Cacoal, o Fúria assumiu o mandato de prefeito num dia, no outro dia o Fúria estava dentro da Energisa, porque ela queria tirar de Cacoal 7 milhões e pouco lá no sei de quê, e o Fúria peitou. Acho que até já saiu esse processo aí, Cacoal acabou ganhando. Mas assim, quando nós temos políticos, no modo geral, na instância de município, de estado e federal, que não está nem aí, o povo dança. Avalie sua conta da agora para frente e coloca na conta, na urna, dos deputados federais e senadores que votaram o aumento da Energisa. Aumentaram a energia. E eles têm ajuda de custo para comer, para sapato, para paletó, para carro, para avião, inclusive para pagar energia e aluguel, ou em Brasília ou Porto Velho. E nós vamos pagar toda essa conta de novo junto. Então, quem é que aumenta? Os senadores. Os deputados, tirando o Afonso Moura que votou contra, eu tenho que falar o nome dele, porque ele votou contra, o restante foi tudo de mamana caducando e tirando o Maurício Carvalho, que eu tenho que ser justo também, que ele não votou favorável. Agora o restante votou favorável ao aumento da energia. Jabá, os deputados estaduais também poderiam fazer alguma coisa, não poderiam? Olha, os deputados estaduais, eu sou bem sincero em falar, quando passa a fazer parte da privatização, igual foi feito, né? Por mais que ela trabalhe dentro do estado, mas é uma empresa muito nacional hoje. A Energisa, ela é do Brasil todo praticamente. Quase todos os estados você tem Energisa hoje, né? E aí, lógico que o deputado estadual tem como entrar nessa briga. Quem manda no estado somos nós. Então vamos criar lei para isso. Vamos criar lei para trocar relógio, para obrigar os relógios a ser medidos, as medições a ser aferidas total diferentes. Vamos obrigar eles a ter gente para atender nós e não só um robô, né? Porque você hoje tem a telemedicina, por exemplo, mas tem um médico do outro lado do telefone, não é um robô. Aqui você liga para pedir uma ligação de energia, quem atende é um robô. E fica você sendo feito de besta, que o pior é isso, seu leite estragando. E aí você tem que ir lá pessoalmente, aí você é bem atendido, porém o problema não se resolve. Nunca. Porque lá você é chamado de senhor, senhora, quer água, quer café, ninguém está reclamando. Inclusive a empresa que está nos tratando bem dentro da Energisa ganha muito bem para isso, então tem que tratar mesmo. Porque se aquela mocinha que está ali tirando aquela senha para você não tratar bem, chama o outro da fila. Então a mocinha trata bem porque ela ganha o pão dela. Mas resolver mesmo, quem precisa resolver é a Energisa. Eu quero saber se na hora que eu saio de lá, o meu problema está resolvido. Atendimento, obrigação, todo mundo tem de ser atendido bem. Jabá, nós estamos indo para a finalização. Sim. Eu vou deixar uma pergunta para você e a gente vai finalizar conversando sobre esse assunto. Certo. Como você avalia o quadro para senador de Rondônia? Nós temos aí, provavelmente, 4 candidatos com força, né? Silvia Cristina, Marcos Rocha, Marcos Rogério, Confúcio Moura, e vem outros aí que nesse momento ainda não decolaram na opinião pública, mas esses aí estão disputando essas vagas aí. Comenta um pouquinho do seu ponto de vista sobre essa corrida para o senador. Porque vai ser um ano de guerra, né, na política. Deveria ser um ano de muita sabedoria e inteligência, né? Mas infelizmente a gente usa o termo guerra mesmo porque acaba acontecendo, né? No modo figurativo. Guerra no sentido de disputa, sim, não de violência. Não, mas eu falei figurativo mesmo, desse jeito. Mas poderia também ser de sabedoria, né? Poderia. Guerra não existisse, mas pelo menos figurado de sabedoria. Mas eu digo aí o seguinte, nós temos uns nomes que estão se destacando muito bem em Rondônia. Não vou aqui perder o meu tempo em estar avaliando
senador Marco Rogério, porque eu penso que ele fica fora esse ano, certo? Ele, nesse negócio, para governador ele já não emplaca mais, ele já acordou, e para Senado ele tem uma disputa muito grande com a Silvia Cristina. Ele vai disputar uma vaga ali com a Silvia Cristina, junto com o governador Marco Rocha, né, que tem a mesma fatia hoje de apoiadores e de voto. Tirando o Marco Rocha, que pega voto, digamos aí, de direita e de esquerda hoje, nós temos que ser sinceros, porque o Marco Rocha foi reeleito no segundo turno. Pegando voto dos dois lados. Que voto é voto. Exato. Eu sou um cidadão, você pergunta, Jabá, você é pré-candidato a deputado? Não sei, mas se eu for pré-candidato a deputado, você pode fazer a pergunta para mim, você quer voto da direita? Quero. E da esquerda também. Porque voto é voto. O cara pode chegar de bicicleta, ele vai votar. O cara pode chegar de chinela, havaiana ou descalço, ele vai votar. Ele pode chegar de sapato samelo ou de avião, ele vai votar. Exatamente. Lá dentro o voto é o mesmo. Então assim, eu vejo o Marco Rocha hoje, um pré-candidato muito forte. Eu acredito na eleição dele, com entregas igual ele tem feito, com responsabilidade, com pé no chão. O governador Marco Rocha, agora inclusive com essa decisão do partido do Marco Rocha ter o partido na mão para decidir, né, que até então ficava aquela dúvida, mas hoje Marco Rocha é pré-candidato a Senado, né, Luana Rocha é pré-candidata a deputada federal. Então assim, hoje eu vejo a disputa do Senado, Marco Rocha, Silvia Cristina, e muitos não vão concordar comigo, mas o senador Confúcio Moura vai pegar uma fatia para disputar também essa eleição aí. Então nós temos 3 candidatos para 2 vagas. O restante eu não vejo perspectiva, não vejo nenhum futuro mais não, porque inclusive gente igual o Marco Rogério, que está lá há 16 anos, já está na hora de dar uma descansada, porque já não está mais fazendo... A única coisa que está fazendo é aumentar a energia de Rondônia. Olha só. Vamos ser verdadeiro, né? Não é para isso? Café com política? Café com... Não, aqui tem café no bule e acabou. É uma análise pragmática, a gente não alisa ninguém. Se precisar... trazer as verdades à tona, a gente vai trazer. Sim, senhor. Nós não estamos aqui para alisar ninguém, né? Ou não me convide. Ou então, ou então não vem. E quando você me convidou, eu sabia que a gente pode bater um papo aqui sincero, lógico, sem ofensa, com respeito, claro, com democracia. Claro. Esse programa aqui, parabéns, porque você está inaugurando um programa democrático. Eu sentei aqui, não teve nada rabiscado aqui para mim, você faz isso, faz aquilo, não. Então, parabéns a você, parabéns ao Rondônia ao vivo aqui pelo programa, porque é justamente isso que nós estamos precisando. Chega de fake news, chega de faz de conta, deixa faz de conta para políticos sem futuro, deixa faz de conta para gente que faz imprensa marrom, que não é o seu caso, porque senão você não estaria 40 anos onde você está, e não estaria cada vez mais melhorando o seu trabalho como jornalista. Então, a gente tem que trazer a verdade, mesmo que ela doa. Tem gente hoje que não quer ouvir falar disso ou daquilo, mas vai ter que ouvir. Porque a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É bíblico, isso não é frase de ex-presidente, ou de atual presidente, ou de presidente que vai vir, não, é bíblico. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu, graças a Deus, eu tenho conhecido a verdade todos os dias com meus olhos, e todos os dias eu tenho tido condições, sabedoria, inteligência suficiente para saber que é verdade aquilo que está acontecendo, e que aquilo é fake news, e que aquilo é menino na Disney, que aquilo é presidente maluco, que aquilo é tarifaço, que aquilo é um Brasil sendo desenvolvido, é a China vindo comprar quando os Estados Unidos não quer mais, porque nós temos muita coisa a oferecer, e do jeito que eu amo essa bandeira aqui, eu amo a bandeira do Brasil. Você gosta de mim ou não, eu sou brasileiro, porque o Brasil é dos brasileiros. E Rondônia dos rondonenses, e Cacoal dos cacoalenses. Show. Jabá, já que você citou em China, já que você citou a China, vamos falar um pouquinho dessa ferrovia que está vindo. Será que vem realmente? Porque a gente estava esperando... fazia parte de um projeto de um governo passado lá de 2014, 2012 para frente, e depois caiu no esquecimento essa ferrovia transoceânica, que vai ligar Ilhéus Bahia ao Peru, né? Ao Chile, enfim, lá no litoral do Pacífico. Agora parece que a China está assumindo a construção dessa ferrovia. Vamos encerrar falando de ferrovia, então? Vamos encerrar falando de ferrovia, vamos encerrar falando de ligando, né, o mundo ao Brasil, vamos falar de construção, e assim também foi com a Ponte de Guajará, que era um projeto de 1903, mas que hoje já está se tornando realidade, porque foi dado ordem de serviço. Diga-se passagem, um presidente da República que só tem um da bancada federal apoiando. Os demais não queriam nem saber dessa ponte.
porque não estão preocupados com essa ponte, estão preocupados com a politicagem. Porque, veja bem, um presidente vir trazer qualquer coisa que seja, eu for entregar alguma coisa na sua casa, eu não ser recebido por você, mas eu deixar o presente lá, e eu acho que isso é muito ingratidão. Sou sincero em falar isso. Né? Mesmo, a não ser que você esteja com algum problema de saúde e não possa me receber. Outra situação, o Senado, o presidente da República levantar essa necessidade da ferrovia, que ele vai, com certeza, colocar o Brasil de fato nos trilhos, igual ele está sendo feito, e você disse, ficou no esquecimento, mas tinha outras coisas no mandatos passados que era mais importante, que era tirar o povo da fome. Nós temos um presidente que está administrando o Brasil que já tirou o país da fome por 3 vezes. Quem estava passando fome está tirando o país da fome. Agora ele vai começar a ter fôlego para investir em outras coisas. Agora a atenção dele vai voltar para outras coisas. E uma delas é a ferrovia. Eu acredito sim que essa ferrovia vai sair. E eu acredito sim que o Brasil vai dar a oportunidade de quem está começando terminar ela. Porque essa ponte aqui de Guajará-Mirim para Bolívia, que está ligando um lado. É uma integração importante. Importante. Né? Você não sabe o que vai desenvolver ali. Só para você ter uma ideia, eu estava agora, final de sábado, eu estava na Festa do Leite, que inclusive parabéns aí para Palmeiras de Nova Mamoré, 555 quilos. O leite maior queijo, o queijo mais pesado da região norte do Brasil, é de Rondônia, aqui de Palmeiras, comi um pedaço do queijo, uma delícia, 555 quilos, meia tonelada do queijo. Você tá louco. Quase 10 homens para mexer no queijo lá. E eu estava lá, encontrei com o prefeito Netinho, lá de Guajará-Mirim. Também aproveito aqui a audiência para parabenizar o prefeito Marcelo, brasileiro, que Nova Mamoré é do brasileiro. Uhum. E parabenizar pela festa, mas dizer para você, o Netinho, conversando com ele, cara, é 1.000 empregos que vai gerar ali, nessa ponte. 1.000 empregos. Vai ter que buscar funcionários fora. Vai ter que buscar mão de obra fora. Porque só Guajará-Mirim não vai atender. Igual o hospital que o governador inaugurou em Guajará-Mirim, que era sonho de 30 anos. E que hoje faz hemodiálise, que faz UTI em Guajará-Mirim, mas que deu emprego a 400 pessoas. Então essa região nossa precisava era de oportunidade. A oportunidade chegou. Então não podemos agora, atrás de lorota, atrás de fake news, deixar que essa oportunidade vá junto com promessas vazias, inclusive de quem é de lá, inclusive de deputado federal, que em vez de estar falando, coloca espalhadapo na boca, em vez de estar lutando, estudando dia e noite, quer dormir na praça com o Hélio Negão. Você falou sobre e além de tudo, ainda canta o hino nacional errado. Não vou dizer que é o Crisóstomo, não. Não. Você falou sobre o hospital, construção do hospital, sobre saúde e sobre atuação de deputados. Eu estive, por acaso, em Ji-Paraná, visitando um hospital do câncer de Ji-Paraná, e achei incrível aquele trabalho. É um hospital muito bem equipado e eles estavam fazendo, embora seja o hospital do câncer, eles estavam fazendo cirurgia de cataratas em dezenas de pessoas de vários lugares. E quem está à frente é a deputada Silvia Cristina. Eu achei impressionante o trabalho dela. E ela também tem trabalho em vários municípios do estado. Eu achei interessante. Vamos ser justos, realmente ela está à frente, né? Como também tem a deputada Claudinha de Jesus, que levou isso para lá, já que é para falar o nome de quem está à frente, também é uma pessoa que está responsável por isso. Mas tem também a CESAL. Você acredita que hoje a CESAL está procurando gente para fazer cirurgia? Você que precisa fazer cirurgia de oftalmologia, procure o posto de saúde da sua cidade, procure o hospital regional da sua cidade, Vilhena, São Francisco, Cacoal, Euro, e procure se informar, porque está precisando de gente para fazer cirurgia. Está sobrando cirurgia de oftalmologia hoje. Ah, que bom. Eu tenho um vizinho, para te passar o telefone dele. Passe. Ele está reclamando que está na fila faz um tempão. O que acontece com isso? Mas não é catarata. É outro problema. É oftalmologia. É oftalmologia. E ele não consegue cirurgia faz um tempinho. Então, eu não tinha visto com ninguém, eu já te passo o telefone dele. Qual é o nome dele aí? Você lembra de cabeça? Eu vou tentar ver. Enquanto você fala ali, eu vou tentar ver. Vizinho do Dejani, deixa eu falar uma coisa para você, vizinho do Dejani. Como faz muito tempo que você está esperando essa cirurgia, eu aconselho que o senhor e todo mundo que está nos assistindo agora, que está com um pedido muito antigo, procure o posto de saúde. Sabe por quê, Dejani? Pode ser que essa pessoa já saiu, inclusive, da fila. Porque não foi chamado, porque a secretaria ligou e a pessoa não atendeu, porque mudou o número do telefone da pessoa, aí não foi encontrado para ser chamado para cirurgia, porque isso acontece e muito. Não tem esse negócio do cara perder o chip ou trocar o chip, só que ele não esquece de ir lá na secretaria e trocar o número dele lá. Como é que eu vou conseguir falar com você se teu número de celular
trocou. Então, isso não é desculpa. Guga, seu Guga é um pedreiro. Seu Guga. Seu Guga, quem falou comigo foi a Vera, lá da rua Leda Coelho. Eu vou falar com a Seu Vera Guga. e vou falar com o Guga, vou passar o telefone do Guga Passe. para você para resolver essa questão então da oftalmologia. Passe, porque hoje isso é fala do secretário de saúde, Coronel Jefferson, que tem levado saúde muito a sério no nosso estado, que hoje está buscando gente Para fazer cirurgia porque zerou a fila. Isso é uma notícia boa. Jabá, nós passamos alguns minutos do nosso tempo, a gente teria meia hora de bate-papo, mas foi tão empolgante, tão bacana, Muito obrigado. tão Gostei, dinâmico. gostei também. E eu quero te agradecer pela oportunidade de te entrevistar aqui nessa estreia do programa. E foi uma honra para mim, Jabá. Hoje é dia 2 de setembro de 2025, certo? Certo. No dia 2 de setembro de 2026, eu vou dar um presente para ser sorteado no primeiro ano do podcast. Aí é comigo o presente. Fechou. Tá feita a conversa. 2 de setembro do ano que vem, 2026, vai ter um presente aqui à altura do nosso público para você sortear. Pode garantir aí um iPhone aí, que eu vou mandar um iPhone para o primeiro ano de podcast, eu vou dar um iPhone. Vou ter um iPhone finalmente na minha vida, tá? Não, é para dar um presente, pô, pro povo. Ótimo. Pra sortear. Maravilha. É para sortear pro povo. Fechou, então. Já vamos... Mas vamos trabalhar para ganhar um para você também, né? Vamos dar um jeito no Eu entendi iPhone. que eu ia ganhar um iPhone, olha aqui. Não, mas a pessoal. população que tiver daqui um ano assistindo esse mesmo programa, que se Deus quiser vai Show. estar um ano no ar, vai ter o sorteio de um iPhone. Show de bola. Então você ouviu aí. E passa rápido, Pode concorrer a um iPhone aqui no Política com Café. Aqui tem café no bule. Eu não trouxe o bule, tá, gente? Por quê? Porque o café esfria e a gente gosta de café quente. Mas tem café na Se garrafa. arrumar um café no bule, tem que arrumar um fogão a lenha e não cabe aqui, né? Não cabe. E o fogão a lenha com taipa, né? Você sabe o que é taipa, né? Sei o que Que a melhor coisa do mundo é uma conversa com a família na taipa, que isso se acabou há muito tempo, né? A minha família, eu tenho 14 irmãos. Então, quando meu pai chegava da roça com chuva, aquela reunião era na taipa do fogão. Todo mundo ali quietinho, perto do fogo ali, colocando a lenha, e todo mundo se aquecendo e conversando, dando risada. E eu acho que está faltando muito isso. Eu acho que a taipa do fogão foi trocada pelo celular. E é muito bom o celular, mas eu costumo falar que ele funciona a Infernet e a internet. Dependendo onde você clica, você está clicando na internet. Dependendo onde você clica, você está clicando na Infernet, principalmente com as tamanhas fake news que tem acontecido aí. Pessoal, obrigado pela audiência. E o vídeo ficará aí no YouTube para você compartilhar, para você fazer corte, para você assistir novamente, ou assistir se você não assistiu ainda. Obrigado pela audiência. Terça-feira, às 3 da tarde, estaremos de volta aqui. Obrigado, Jabá. Muito obrigado, Dejanir. Muito obrigado, Rondônia, ao vivo. E para mim é uma satisfação. Aliás, duas. Está aqui no Rondônia ao vivo hoje, nosso amigo Paulo aí. E também inaugurando aí o Café com Política, que foi Café com Política e Jabá junto, né? E Jabá. E obrigado, Natan. Valeu, Natan. O Natan é o cara ali que opera todo esse Que cuida dos equipamento. botões. E a sua filha, como é o nome? Ah, Ruth. Obrigado, Ruth. A Ruth é nova contratada? Assessora? Jornalista, é jornalista e trabalha comigo. Assessora jornalista Ruth. Muito bem. Sucesso! Café Abraço. com Política e Jabá junto.